parte desse... Deixa eu passar a Ana Paula de Niterói, antes que caia a ligação, né, Ana Paula? Fala. Com a vinda da família imperial para o Brasil, houve várias evoluções. E eu queria saber, sempre soube, né, sempre fui informado, que a primeira cidade do Brasil a receber luz elétrica foi Campos de Goytacazes. Eu queria saber se isso é verdade e por quê. E a primeira cidade a receber luz elétrica foi Campos de Goytacazes. Olha, vamos deixar essa pergunta aqui no ar, vamos ver quem sabe alguma coisa sobre a instalação das hidrelétricas e da luz elétrica em Campos. Por favor, no telefone que a Ana Paula está querendo saber. Deixa eu só voltar então para Dom João VI. Eu queria saber um pouquinho, antes que ele daqui a pouco vá embora, o projeto era ficar mais tempo aqui, quer dizer, ele tinha um projeto mais a longo prazo. Quer dizer, quando ele fica 10 anos aqui, o que estava no projeto? Já que tinha um projeto civilizatório por trás, quer dizer, não foi uma fuga precipitada. Como é que ele volta, se ele volta obrigado, tudo isso também um pouquinho. Vou deixar o nosso começar, depois então, ele volta obrigado, né? Ele volta, o quadro todo muda depois de 1820, com a Revolução Liberal do Porto, e as cortes portuguesas fazem, então, pressões para o retorno, não apenas de Dom João a Portugal, mas para o retorno do Brasil para um status anterior. Né? Dom João retarda isso, deixando o príncipe herdeiro, que é Dom Pedro, como príncipe regente no Brasil, mas ele volta para Portugal forçado. Né? Quer dizer, na verdade... Bom, o Oliveira Lima, que foi um escritor que no início do século escreve sobre Dom João VI, ele diz, numa passagem do seu livro sobre Dom João VI, ele diz assim, que Portugal era um território muito pequeno dentro mesmo da Península Ibérica. Então, uma grande solução para Portugal, vista por alguns, era essa mudança da sede da corte para as Américas, onde você teria realmente um império com um vasto território e até com ligações, talvez junto com a Espanha e com o resto da América Espanhola, se ter aí um grande império nesse sentido. Dom João sabia disso. Quando ele vem para cá, ele sabe de toda esses ideais políticos que já se estudava antes. Que eram projetos políticos ligados à Inglaterra, mas... É um projeto geopolítico. Não, tem, obviamente, uma articulação com a Inglaterra, mas é um projeto geopolítico que nasce dentro do aparelho de Estado português. São os estadistas portugueses pensando isso com a participação de brasileiros que vão aderir a esse projeto, que é o caso do José Bonifácio de Andrade Silva, que é muito ligado ao futuro Conde de Linhares, ao Dom Rodrigo de Souza Coutinho, e que tem essa clareza. O Conde de Linhares, quem vem a ser? É o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que foi ministro da Marinha e Ultramar desde 1796, e que aqui vai ocupar também a função de ministro da Guerra. Tá, maravilha. Bom, Dom João VI escolheu Paquetá, como a professora falou, como um local de repouso para sua família. No próximo bloco a gente vai conhecer o Solar, que hoje está abrigando uma biblioteca. Vale a pena dar um pulinho em Paquetá só para ver essa história de novo, não? Deixa eu só dizer para vocês que a Elida de Paquetá telefonou e ela diz assim, ela diz que gostaria que a gente divulgasse que está sendo realizado em Paquetá a exposição Paquetá ontem e hoje, que é em comemoração aos 500 anos do Brasil, no Solar del Rio, uma iniciativa comunitária que vai até abril de 2000. Então, Solar del Rey. Solar del Rey, Del Rio. Solar del Rey, e não se esqueça de que Paquetá é uma delícia. Se Dom João VI gostava tanto, não era à toa, realmente era uma maravilha. Aliás, essa figura... Deixa eu só antes perguntar uma coisa a respeito, porque a Vera escreveu, a Vera da Tijuca, ela pergunta a partir de quando São Cristóvão deixou de ser bairro de elite. Professora, a partir de quando? Nós estávamos conversando sobre isso há pouco e o professor comentou com muita justeza que isso teria ocorrido após a saída da família imperial, com a proclamação da República, digamos assim. Porque aí foi inteiramente abandonado o Paço de São Cristóvão, quer dizer, foi... O Paço vai ser ocupado pela Assembleia Constituinte da República, depois haverá o famoso leilão de 1890,
onde as peças do paço vão ser leiloadas e dispersas. Né? A senhora tem muita coisa no Museu Histórico desse Temos leilão? algumas coisas. Quem é que arrecadava? Muitos particulares, monarquistas, ainda que queriam preservar pelo menos os objetos da monarquia, e a grande parte desses objetos hoje estão ou em coleções particulares ou nos museus brasileiros. Alguns com a família imperial ainda na Europa e aqui no Brasil. Mas naquela também. época os museus não, quer dizer, os museus nossos não compravam, não existiam, e então foram para os colecionadores particulares. Quando os museus passaram a ser criados, como o Museu Histórico, que é o primeiro, em 1922, houve uma procura do diretor Gustavo Barroso em comprar de volta esse acervo. Alguns vieram em doações de famílias e outros foram efetivamente comprados. E assim foi se expandindo. Parte está em Juiz de Fora. No Museu Mariano Procópio. Museu Mariano Procópio, porque foram adquiridos pelo Mariano Procópio para constituir esse museu. Quer dizer, a partir dessa Assembleia Constituinte de 1890, então, São Cristóvão deixa de ser o bairro do poder e aí passa a perder o prestígio, é isso? A ideia. Exatamente. Deixa eu passar o telefonema do José do Engenho Novo. É isso, José? Você está aí ainda? Então, ótimo. Eu então, gostaria de saber do professor Afonso o seguinte. Antes da chegada de Dom João VI já havia uma elite cultural e social aqui no Rio. E eu gostaria de saber se quando Dom João retorna, se ele leva parte dessa elite, ou leva toda, ou se essa elite permaneceu aqui. Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Eu gostaria de me remeter a um estudo feito há muitos anos pela professora Maria Odila da Silva Dias, que foi a conferencista de abertura do nosso seminário internacional, chamada Interiorização da Metrópole. E depois da professora Maria Odila, vários orientantes dela trabalharam com essa questão, que é exatamente o entrelaçamento dessa elite local do Rio de Janeiro, que foi citado aqui pelo nosso telespectador. Basicamente uma elite comerciante essa elite que vinha do comércio da propriedade agrária, do comércio de grosso trato e também do tráfico negreiro, e que realiza uma série de casamentos com figuras da corte, com administradores. Né? Temos o caso do Paulo Fernandes Viana, o caso dos casamentos realizados com a família Carneiro Leão. Portanto, há uma série de casamentos e essa gente fica aqui. Eles vão constituir a elite do Império, a base da elite do Império. Né? Na verdade, essa elite que estava no Rio de Janeiro, entrelaçada com a corte, é que vai dar a base de sustentação da própria independência. Agora, os 15 mil que vieram, eles voltaram, né? Alguns voltaram, outros não. O que é importante dizer que, muito pelo contrário, ele não leva a elite. Pelo contrário, ele dá bases para que essa elite vá se consolidar com esse Brasil independente. Porque se antes, no período colonial, você tinha esses casamentos por essa sociedade que vinha para cá e que ia enriquecendo e que recebia, inclusive, ordens honoríficas do rei de Portugal, não títulos, a partir de Dom João, ele irá também dar títulos de nobreza pela primeira vez no Brasil. Porque antes eram as ordens, como a Ordem de Cristo, que eram as condecorações que tinham graus, e isso era dado à elite brasileira, à elite dos que estavam aqui no Brasil, o grau de cavaleiro das ordens honoríficas. Então, a partir de Dom João, ele passa a dar títulos de nobreza e que realmente vão se efetivar a partir do Império como títulos brasileiros, deixam de ser portugueses. Alguns criticam Dom João pelo excesso da benesse nesses títulos e nessas condecorações. Eu, particularmente, vejo, ao contrário, eu vejo como uma grande sabedoria política. Ele precisava de um apoio político local e um apoio político dos portugueses que vieram e que aqui precisavam se estabelecer nessa nova capital, nesse novo reino que se formava a partir da América. E essa troca de favor entre o que dá e o que recebe
foi uma constante em todos os momentos políticos de todos os países. Eu queria voltar... Eu fiz essa ressalva porque as pessoas confundem muito isso. O Brasil é elevado ao Reino Unido em 1815, mas em 1814, um dos principais conselheiros do rei, que era o Silvestre Pinheiro Ferreira, que depois será em Portugal, no retorno da corte, uma figura muito importante na consolidação do liberalismo em Portugal, o Silvestre Pinheiro escreve uma memória em 1814 chamada Memória para Prevenir os Abusos da Revolução no Brasil e em Portugal, onde ele já em 14 sugeria a Dom João que na morte de Dona Maria se coroasse imperador do Brasil e ao príncipe Dom Pedro, rei de Portugal.